Deus seja sempre louvado. Deus no meu coração a sua palavra, aqui em Apocalipse, capítulo 22. Livro de Apocalipse, capítulo 22. Hoje é dia 25 de julho de 2025. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Santo Espírito. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio estava a árvore da vida que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos, o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo o sempre. Amém, Senhor Jesus. Meus irmãos, essa é a nossa esperança. Todos nós estamos lutando pela carreira que nos está proposta. Lutamos pela vida eterna. Lutamos para um dia voltarmos à nossa origem. Quando Deus criou os céus e a terra, o jardim do Éden, e ali ele colocou o homem que formou do pó da terra e a sua mulher, Eva, que foi feita da costela do homem. E ali Deus os visitava pelas tardes. Eles tinham comunhão com Deus antes do pecado, antes da queda. E aqui nós vemos, meus irmãos, nos céus, no capítulo 21, diz que Deus criou. O apóstolo João escreve: E viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E aqui estamos na presença de Deus. João viu um rio puro da água viva, e era claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Vemos em Gênesis capítulo 1 que o Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas, dos abismos. E o Senhor Jesus também disse para aquela mulher samaritana, para aquela mulher, que se ela cresce no Senhor Jesus, rios de água vivas sairiam, saltariam desta vida para a vida eterna. Ele disse para aquela mulher, se ela bebesse daquela fonte do poço de Jacó, ela ia ter sede novamente. Mas se ela bebesse da água que ele lhe desse, rios de água viva fluiriam do seu interior. Este rio, meus irmãos, entendemos que é o Espírito Santo de Deus. A presença do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que o reino de Deus não é comida e nem bebida, é poder, é virtude. O apóstolo Paulo diz que o evangelho não foi pregado em sabedoria humana, mas em poder, em virtude. Ele diz: Eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus, é a presença de Deus, e mostrou-me o rio puro de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Nós entendemos que este rio puro da água da vida é o Espírito Santo de Deus, é a presença de Deus nas nossas vidas, é a alegria que o Senhor Jesus diz para que a mulher que quando está para dar à luz, ela sente dores. Mas depois de ver o menino nascido,
ela se alegra e essa alegria ninguém a tirará. E aqui diz que mostrou-me o rio puro da água viva que saía. Aqui diz que esse rio que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Então, meus irmãos, a presença do Espírito Santo de Deus estará em sua plenitude nas nossas vidas. Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, todo este sofrimento desta terra, esta luta que você tem enfrentado, esta dor, este sofrimento, este problema de saúde, esta quimioterapia que você tem enfrentado, ouvinte. Eu não conheço a tua situação, mas Deus sabe da tua dor, Deus sabe do teu sofrimento, Deus sabe daquilo que você tem passado, Deus sabe desta solidão, desta perda, daquela pessoa que já se foi da tua vida. Por isso que o Senhor Jesus ora na oração em João capítulo 17, para que sejam um, ó Pai, como tu és um em mim. Ele fala em relação à unidade, que nós seremos um com Ele, que não haverá mais a solidão, que não haverá mais a depressão, não haverá mais a tristeza, não haverá mais o pranto, não haverá mais o luto, não haverá mais a dor, não haverá mais tudo isto, esta angústia, esta aflição que você tem passado na tua vida. Mas a alegria do Espírito Santo de Deus, a presença de Deus, o Senhor Jesus é a luz que ilumina, não haverá mais sol, não haverá mais dia, não haverá mais noite, porque lá é dia eterno, porque lá é eterno, lá tem a luz de Cristo. Tem o rio da água viva, a presença do Espírito Santo de Deus e o culto a Deus, a sua presença. Oh, meu irmão e minha irmã, vai valer a pena, porque Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Aqui neste mundo é luta, é sofrimento, é fome, é sede, mas Ele diz na Sua palavra que lá na eternidade, na Nova Jerusalém, nos céus, não haverá mais fome, não haverá mais sede, não haverá mais dor, porque a Sua presença estará conosco. A Sua presença estará conosco. E aqui ele diz que no meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida. Está tudo interligado. A presença do Espírito Santo pelo rio da água viva. E esta árvore que já se deu no início, quando Deus formou esta árvore no jardim do Éden, estava ali a árvore da vida. Mas o inimigo não queria que Adão e Eva comessem da árvore da vida. Ele queria que eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, para que eles fossem expulsos do paraíso. Mas Deus já tinha um plano. Deus já tinha um plano de enviar o Cordeiro de Deus. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha planos de enviar o Senhor Jesus Cristo para nos resgatar da condenação eterna, para nos dar o direito da vida eterna através do seu sangue derramado no madeiro da cruz. O Senhor nos resgatou. O Senhor nos reconciliou com Deus novamente. E esta árvore, ela está guardada. A árvore da vida está guardada. Lá em Gênesis diz que Deus colocou anjo com espada inflamada ali para guardar o caminho da árvore da vida. Ele diz para que eles não comam desta árvore e sejam como nós, vivam eternamente. Mas Deus nos dará a vida eterna. E esta árvore, ela está guardada, meu irmão, minha irmã. No meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome, e ali não haverá mais noite, e não necessitarão da lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo o sempre.
Então Deus criará, no capítulo 21 diz: "E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. As nações andarão diante da sua luz. Serviremos o nosso Deus por toda a eternidade." Não vai se resumir apenas a este globo terrestre, porque Deus criará um novo céu e uma nova terra. Meus irmãos, iremos desfrutar da eternidade, das galáxias, dos espaços cósmicos. Seremos como anjos, diz a palavra de Deus. Seremos como anjos. Seremos semelhantes ao Senhor Jesus na sua vinda. Este nosso corpo hoje corrupto será um corpo incorruptível, em 1 Coríntios 15, em 1 Tessalonicenses 4, versículo 17. Seremos transformados se estivermos vivos, num piscar de olhos. Seremos ressuscitados se estivermos mortos no Senhor, com corpos glorificados. Lázaro, no quarto dia, foi ressuscitado. O seu corpo não foi glorificado, mas foi ressuscitado. E nós vemos o poder de Deus quando o Senhor Jesus deu o brado na cruz. Corpos de santos que estavam ali sepultados, enterrados, foram ressuscitados. Foi um grande estrondo, foi uma coisa de espanto que aconteceu naquele dia, um grande terremoto que houve, quando o Senhor Jesus se rendeu ao Pai no duro madeiro da cruz. A esperança, meus irmãos, para nós, que perseveramos até o fim, diante de lutas, de adversidades, de perdas. Talvez você se encontre hoje solitário, solitária. Mas diz a palavra de Deus que o Senhor acolhe. Se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Deus foi fiel na vida de Davi, porque Davi foi fiel para com Deus. Ainda que cometeu os seus pecados, Deus o perdoou. Na sua velhice, na sua enfermidade, Deus cuidou de Davi e Deus o levou para o seu reino de glória. Então nós vemos, meus irmãos, que aquele que luta pela carreira da vida eterna, pela coroa da vida, o Senhor sempre estará com ele. Ele será o seu guia até a morte. Se morrermos, seremos ressuscitados. Se estivermos vivos na volta do Senhor Jesus, seremos transformados. Teremos o nosso corpo transformados, glorificado, corpos celestes. O sofrimento que você está passando não se compara com aquilo que Deus tem para você, a eternidade. Suporte mais um pouquinho de tempo. Suporte mais um pouquinho, meu irmão ou minha irmã, aqui que você está passando. Lança sobre o Senhor todo o teu sofrimento, porque Deus tem cuidado de nós. Ele cuidou do seu servo Elias. Ele cuidou dos seus servos do passado. Ele cuida de cada um de nós. Entra no teu quarto, no teu lugar de oração. Peça para Deus forças para você vencer as adversidades da vida. Peça para Deus forças e Ele vai te dar força. Vai te dar força e poder para você vencer. Porque os servos de Deus, os espias, Josué e Caleb, Caleb entrou na terra de Canaã, ele estava com 80 anos de idade, e ele disse que se sentia como se estivesse com 40 anos, porque Deus é aquele que renova as nossas forças como a águia. Correrão e não se cansarão. Na corrida, meus irmãos, existe muito esforço do corpo, das articulações, das juntas, é muito mais esforço do que caminhar. Correrão e não se cansarão, porque Deus é aquele que nos fortalece, é aquele que nos fortalece as nossas estruturas espirituais, é aquele que adestra as nossas mãos para a batalha, é aquele que nos ajuda em tudo. Até aqui nos ajudou o Senhor, e Ele te ajudará até o fim. Então continue firme, porque Ele renova as nossas forças como a águia. Ele renova as nossas forças, meus irmãos.
Eu já passei por muitas adversidades na minha vida, mas em todas elas o Senhor me livrou de todas as aflições que eu passei na minha vida. Aflições, perseguições, muitas enfermidades, necessidades, escassez. Em tudo sei o que é padecer, tanto a ter fartura como a abundância, ou a ter escassez, ou a padecer necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então nós podemos tudo em Deus, em Jesus Cristo, que Ele é quem nos fortalece. Capítulo 22. E mostrou-me o rio puro da água da vida. Deus mostrou estas visões, tudo que está aqui neste livro de Apocalipse, revelação do Senhor Jesus Cristo. Deus mostrou ao último dos apóstolos, o apóstolo João, que não morreu na ilha de Patmos. E Deus lhe mostrou estas grandezas. João era um apóstolo chamado de o discípulo do amor. É aquele que colocou a sua cabeça no peito do Senhor Jesus. É aquele que amava fervorosamente. É aquele que escreveu o Evangelho de São João. É aquele que escreveu as cartas. E é aquele que escreveu este livro de Apocalipse. Então, meus irmãos, vemos que a nossa vida não termina aqui. Não vai acabar aqui. O sofrimento vai cessar. Tudo vai acabar. As lutas, as dores, sofrimento, tudo cessará. E Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Estaremos para sempre com o Senhor. Esse dia chegará. Este dia vai chegar, meu irmão e minha irmã. Fique firme no Senhor. Derrame as tuas lágrimas. Senta-se solitário, como disse o profeta. Deus falou para Jeremias em Lamentação, capítulo 3. Se assenta solitário. Põe a boca no pó. Talvez ainda haja esperança. Fique em silêncio e espere a salvação do Senhor em silêncio, sem reclamar. Em silêncio, orando. Orando. Abraão não ficou parado ali, ele ficou para fora da sua tenda. E os anjos Deus enviou ali para Abraão. Abraão, certa vez, também saiu para fora e olhou para as estrelas dos céus. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O socorro nosso vem de Deus, vem dos céus. Talvez você tenha enxergado apenas nuvens escuras. Mas saiba, meu irmão e minha irmã, que atrás dessas nuvens escuras está o sol. Um dia melhor chegará. Um dia faz declaração a outro dia. Deus chama cada estrela pelo seu nome. Descansa no Senhor, confia nele, e o mais Deus fará. É o conselho da palavra de Deus para os nossos dias, para as nossas vidas, neste dia de hoje. Deus seja sempre louvado. Agradecemos a Deus no santo nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Dobre os teus joelhos, meus irmãos, vamos fazer uma oração a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, toca no coração desta pessoa, ó Pai, que está com seu coração endurecido. Ou esta pessoa, meu Deus e meu Pai, que está sem forças para continuar a caminhar. Está com depressão, com angústia, amargura, com baixa imunidade, com doenças, meu Deus, ou passando por algum processo de quimioterapia. Esta pessoa que se encontra acamada no hospital e vai passar por cirurgia, ou esta pessoa que se encontra presa numa cadeia, num presídio, ou em outra qualquer repartição, ó Deus, que o Senhor entre, meu Pai, com a tua misericórdia, ó Senhor, na vida desta pessoa. Senhor Deus, entra com transformação, com restauração, com providência naquilo que essa pessoa está precisando, segundo a tua misericórdia e o teu querer. Ó Deus, opera na vida desta pessoa, liberta destes maus pensamentos, liberta, meu Pai, desta imoralidade, deste caminho mau, este caminho de iniquidade.
Esta pessoa que se encontra presa em cordas do pecado, em cordas da angústia. Esta pessoa, meu Pai, que tem pensamentos de suicídio, ó Deus, que tem vontade de acabar com a sua própria vida por causa dessas aflições, desta angústia, por causa da perda, ó Deus querido. Mas entra, meu Pai, com poder, com libertação. Saia da vida desta pessoa todo espírito contrário, todo espírito de suicídio vai saindo da vida desta pessoa. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, solte esta vida, Satanás. Saia da vida desta pessoa em nome do Senhor Jesus Cristo. Saia todo o mal da vida desta pessoa, desta mente que está perturbada. Espírito opressor, espírito maligno vai saindo da vida desta pessoa em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, que o Senhor fortaleça cada ouvinte, ó Deus, que ouviu esta palavra, ó Pai querido. Que o Senhor venha fortalecer, firmar os seus pés sobre a rocha. Ó Deus da glória, receba esta voz de oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus, meus irmãos, fiquem firmes, porque o choro dura uma noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer. Sentindo de Deus, acesse os nossos canais de pregação no YouTube e em outras redes sociais. Servo de Deus, Cláudio Martins. A Deus, nosso Pai, todo louvor, toda honra e toda glória. Não desista, não desista, porque Deus é aquele que te segura pela mão direita. Pedro clamou, Senhor, me salva. Com seu pé ali afundando no mar, Senhor, me salva. E Deus segurou Pedro pela mão e o trouxe para o barco novamente. Ele achou que podia andar sobre as águas, ele tentou andar sobre as águas, ele foi ousado. Mas ele olhou para a tempestade, ele olhou para a fúria do vento e começou a naufragar. Mas há um que é todo-poderoso, que nos segura pela sua mão, que nos fortalece, como Davi disse, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Eu não posso vencer pela minha força, não é essa roupa que eu vou colocar que eu vou vencer, não é esta armadura que eu vou vencer, mas é a armadura celestial, é o poder de Deus. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, eu vou lançar a pedra sobre o gigante, mas não é a minha pedra, a minha força do meu braço que vai derrubar esse gigante, mas é em nome do Senhor dos Exércitos, é o nome do Senhor Jesus Cristo que destrói fortalezas através da oração, é no nome do Senhor Jesus Cristo que todo este mal está saindo da tua vida. É em nome do Senhor Jesus Cristo, seja repreendido toda esta enfermidade, seja repreendida esta doença, seja repreendido este vício maldito que está atormentando a tua vida. Saia todo o mal da vida desta pessoa, saia a enfermidade, saia toda esta opressão que está na mente desta pessoa, em o nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém.